Olá pessoal, então nós estamos aqui para fazer essa revisão final no que diz respeito às duas disciplinas, né, de trabalho e processo do trabalho. Então a gente vai trazer alguns pontos do direito material do trabalho e do direito processual do trabalho. Eu não vou ter uma sequência assim de assunto ou uma sequência preocupado em indicar para vocês artigos ou súmulas ou qualquer questão que seja de conteúdo. Eu vou direto nos pontos que eu considero importantes. Claro que eu vou fazer alguma referência de súmula ou de artigo para que tu possa também, nesse último momento, revisar esses pontos que eu considero mais importantes e que merecem um pouco mais de atenção. Eu vou começar com o direito do trabalho e depois a gente fala sobre o processo do trabalho. O que nós temos aqui no que diz respeito ao direito do trabalho que eu quero a atenção de vocês? Eu vou fazer um pedido especial para que vocês observem um ponto relacionado à dispensa discriminatória, porque eu acredito que a banca possa trabalhar com isso em questão objetiva no que diz respeito à súmula 443. Eu vou apontar ela aqui para vocês, ó, a súmula 443 no que diz respeito à dispensa ou despedida discriminatória. O que nós temos em relação a essa despedida discriminatória que é importante que tu lembre? Não esquece, pessoal, que o contrato de trabalho ele pode chegar ao fim com justa causa, sem justa causa, o empregado pode se demitir, o empregado pode ingressar com a rescisão indireta do contrato de trabalho. Falando assim rapidamente sobre o término do contrato de trabalho. Agora, o que é importante que vocês percebam? Que considera-se então e presume-se que seja discriminatória a dispensa do empregado portador do vírus do HIV ou de qualquer outra doença grave que gere algum tipo de estigma social. Notem que não significa que esse trabalhador ele venha a ter estabilidade no emprego. Não é isso. Ele não tem estabilidade no emprego, mas para que o empregador dispense esse empregado, é necessário que o empregador comprove que existe algum motivo técnico, econômico ou financeiro, especialmente, de modo que, não havendo esse motivo, presume-se que a dispensa é discriminatória e nos termos da súmula 443, esse empregado tem direito a buscar o quê? A buscar a anulação daquele ato e a invalidação do ato nos termos da súmula e a consequente reintegração no emprego. Há um ponto importante, um cuidado que eu quero que vocês destaquem nesse ponto. Depois, pessoal, e já aproveitando que a gente está trabalhando sobre a súmula 443, eu gostaria que vocês dessem uma olhadinha rápida, ainda que isso seja matéria de processo, mas aqui é o que menos interessa, é essa questão de conteúdo, na súmula 439, em relação a juros e correção monetária nas condenações de indenização por dano moral. Observem, nas condenações por dano moral, a atualização monetária é devida a partir da data da decisão de arbitramento ou de alteração do valor. Então, condenação em dano moral, a partir de que momento é devida a atualização monetária? É devida a partir da data da decisão de arbitramento ou alteração do valor. Agora, os juros incidem desde o ajuizamento da ação conforme 883 da CLT. Então, no que diz respeito a dano moral, o que eu quero que tu destaque? Quando se fala de condenação de dano moral, eu tenho juros e eu tenho correção monetária a incidir sobre a condenação. Juros calculados a partir de que momento? A partir do ajuizamento da reclamação trabalhista, como acontece em relação a qualquer pedido, seja de dano moral, seja de qualquer outro pedido. Agora, não sendo os juros, e nós estamos tratando então da correção monetária, a correção monetária incide a partir de que momento? A partir do momento em que ocorre o arbitramento da condenação ou da alteração desse valor por decisão judicial. Então é muito importante destacar a súmula 439 no que diz respeito à correção monetária, a partir da data da decisão de arbitramento ou de alteração do valor. Decisão de arbitramento, do arbitramento ou da alteração do valor. Mas é muito importante mesmo que vocês destaquem a súmula 439, vou colocar aqui rapidinho, a 439,
439 nesse particular. Aí, pessoal, ainda falando de direito material aqui, ó, eu vou aproveitar para pedir atenção e cuidado de vocês também para a súmula 444, eu não vou colocar no quadro ela, mas eu quero a tua atenção no que diz respeito às jornadas de 12 horas de trabalho por 36 de descanso. Presta atenção na súmula 444 no que diz respeito ao que é válida em caráter excepcional a jornada de 12 horas de trabalho por 36 de descanso, quando prevista em lei ou ajustada mediante e exclusivamente mediante acordo coletivo de trabalho ou convenção coletiva, não pode ser acordo individual. Não esquece, então, jornada de 12 por 36, assegurada remuneração em dobro dos feriados trabalhados e o empregado, nesse caso, não tem direito ao pagamento do adicional referente ao labor prestado na 11ª e 12ª horas. Então, um cuidado também com a súmula 444 do TST. Abre duas súmulas para mim, por favor, dá uma olhada na súmula 428 e na súmula 429 do TST. 428 para a gente falar sobre sobreaviso, 429 para a gente falar do tempo de deslocamento do empregado entre a portaria da empresa e o efetivo local de trabalho deste empregado. Súmula 428 trata da jornada de sobreaviso. 428, sobreaviso. Aposto em questão relacionada ao sobreaviso, pessoal. O que nós temos no sobreaviso? Quando se fala de sobreaviso, a gente está pensando em quê? Naquele empregado que, durante o seu período de descanso, permanece à disposição do empregador. Por quê? Porque o empregador forneceu para esse empregado algum instrumento de intercomunicação. Qualquer meio de intercomunicação que faça com que esse empregado, durante o seu período de descanso, esteja à disposição do empregador, é suficiente para caracterizar o sobreaviso quando? Quando existe regime de plantão ou equivalente. Olha, por favor, na súmula 428, que tu vai ter essa súmula dividida em duas partes. O que eu quero? Item 2 da súmula 428. Considera-se de sobreaviso o empregado que, à distância e submetido a controle patronal por instrumento telemático ou informatizado, permanecer em regime de plantão ou equivalente, aguardando a qualquer momento chamado para o serviço durante o período de descanso. O que precisa, então? Tem que ter o controle patronal por instrumento telemático ou informatizado. Tem que ter controle patronal por instrumento telemático ou informatizado. Qual instrumento, professor? Qualquer instrumento telemático ou informatizado. Vejam que a súmula fugiu da ideia de trabalhar com telefone celular, bip, pager, até para que não corra o risco da súmula se desatualizar por novas tecnologias. Então, tem que ter o controle patronal por instrumento telemático ou informatizado. Esse controle patronal tem que ser realizado durante o período de descanso do empregado, fazendo que o empregado permaneça durante o seu período de descanso à disposição do empregador. Durante o período de descanso ele está à disposição do empregador. Mas notem que só vai ser considerado de sobreaviso o empregado que estiver em regime de plantão ou equivalente. Regime de plantão ou equivalente. Professor, obrigatoriamente esse trabalhador tem que permanecer em casa? Não, não precisa permanecer em casa. Ele tem que estar à disposição, tem que ter o controle patronal pelo instrumento telemático informatizado, ele tem que poder ser chamado a qualquer momento durante o seu período de descanso e, prioritariamente, caracterizar o plantão ou equivalente. Outra coisa importante, professor, se ele estiver em sobreaviso, ele vai ter direito a receber o quê? Todo trabalhador em sobreaviso recebe 1/3 do valor da hora efetiva de trabalho. Cuidado e atenção, o sobreaviso é uma consequência
do que nós temos lá no artigo 4º da CLT e no artigo também 244 da CLT, especialmente o parágrafo 2º, na medida que o sobreaviso trata de tempo à disposição e trata de uma circunstância que antes existia apenas para os trabalhadores ferroviários e que a modernidade jogou então para todos os trabalhadores. Então é importante fechar a questão do sobreaviso, a súmula 428. Última da súmula 428. Professor, só fornecer instrumento telemático ou informatizado caracteriza sobreaviso? Não. Primeira parte da súmula. O uso de instrumentos telemáticos ou informatizados fornecidos pela empresa ao empregado, por si só, não caracteriza o regime de sobreaviso. Então precisa de mais do que simplesmente fornecer o instrumento telemático, né, para que o empregado esteja de sobreaviso. E também, pessoal, uma consequência dessa referência que eu fiz de tempo à disposição do artigo 4º, nós vamos ter o quê? A súmula 429. O que eu tenho na súmula 429 que eu quero o teu olhar? Se o tempo que o empregado está fora da empresa é tempo à disposição, caracterizado sobreaviso, o tempo que o empregado permanece entre a portaria da empresa e o local de trabalho, vou colocar assim, efetivo local de trabalho. Esse tempo entre a portaria e o efetivo local de trabalho, portaria e o efetivo local de trabalho, também, pessoal, vai ser considerado como parte, vou colocar aqui assim, parte da jornada de trabalho, é parte da jornada de trabalho quando entre a portaria e o local de trabalho o empregado levar mais de 10 minutos. Entre a portaria e o local de trabalho, o empregado leva mais de 10 minutos. Olha só, considera-se a disposição do empregador, na forma do artigo 4º da CLT, o tempo necessário ao deslocamento do trabalhador entre a portaria da empresa e o local de trabalho, desde que supere o limite de 10 minutos diários. Então, ultrapassou 10 minutos diários, ultrapassou 10 minutos diários no deslocamento da portaria da empresa até o local de trabalho, esse tempo de deslocamento é parte integrante da jornada de trabalho, vai ser considerado como tempo à disposição do empregador, ok, pessoal? Muito importante, quero cuidado e atenção de vocês nesse particular. Aí eu vou pedir a atenção de vocês para uma súmula que também é muito comum. E aí notem que eu estou falando mais de súmulas e a partir das súmulas vocês vão buscando as referências na CLT, se for o caso. Mas eu aposto mais em questão sobre súmula. A súmula 6 do TST, pessoal. Deem uma atenção especial para a equiparação salarial. Não deixa de ver alguma coisa sobre a equiparação salarial. A súmula 6 do Tribunal Superior do Trabalho trata de equiparação salarial, aponta as questões da equiparação salarial, refere aquilo que a gente tem lá no artigo 461 da CLT. E aí o que eu quero te lembrar? Não esquece, quando se fala de equiparação salarial, mesma empresa, dois empregados que trabalham na mesma empresa, que trabalham na mesma função, desde que estejam na mesma localidade. Essas aqui são as condições para que eu tenha o quê? Para que eu tenha equiparação. Primeiras condições: mesma função, independente de, vou colocar aqui, ó, denominação. Não interessa a denominação, interessa a função. Mesma localidade. Olha o inciso 10. Vou colocar aqui o inciso 10. Mesma localidade. O que é isso? Empregados que trabalham no mesmo município ou municípios distintos de uma mesma região metropolitana, para que tenha direito à equiparação salarial. Não esquece que o trabalho tem que ser trabalho de igual
valor. Trabalho de igual valor é aquele trabalho realizado com a mesma perfeição, tanto técnica quanto produtiva. Mesma perfeição técnica produtiva, e a diferença de tempo não é na empresa, é na função. Diferença de tempo na função tem que ser uma diferença de tempo na função para dar direito à equiparação salarial menor do que 2 anos, salvo, e aí tu vai observar na súmula 6, item 1, a existência de quadro de carreira quando ele for homologado pelo Ministério do Trabalho. Muito importante isso. Outra coisa, não se impede equiparação salarial no que diz respeito a trabalho intelectual, desde que eu tenha um critério objetivo para essa equiparação salarial. E por fim, pessoal, eu gostaria que vocês observassem no item 6 da súmula 6, a possibilidade de equiparação salarial quando o empregado paradigma tem um acréscimo salarial decorrente de uma decisão judicial. Aumentou o salário do empregado por decisão judicial. Ele serve de paradigma? Sim, ele serve de paradigma. Quem tem aumentado seu salário por decisão judicial serve de paradigma. Salvo quando? Salvo quando o acréscimo salarial da decisão judicial decorre de uma vantagem pessoal. Se ele aumentou o salário por vantagem pessoal, aumentou judicialmente por vantagem pessoal, não serve como paradigma. Se a tese que deu origem a essa decisão judicial já foi superada pela jurisprudência, ou em caso de equiparação salarial em cadeia, quando o empregador prova que o paradigma remoto, quem é o paradigma remoto? É aquele que deu origem a essa decisão judicial. Paradigma remoto não é com quem eu quero ser equiparado, é aquele que deu origem à equiparação, quando, em caso de equiparação em cadeia, o empregado que está reclamando não tem todos os requisitos do 461 em relação ao paradigma remoto, ok? Então o empregador tem que provar que não estão presentes os requisitos quanto ao paradigma remoto. Cuidado que eu peço então com a súmula 6. Depois da súmula 6, veja e não deixa de observar a questão da transferência. Eu quero te lembrar que a transferência dá direito ao adicional de transferência quando a transferência é provisória. A transferência que dá direito ao adicional de transferência é a transferência provisória. Transferência provisória para dar direito ao adicional. Se a transferência é definitiva, não se fala em adicional. É a transferência provisória que dá direito ao adicional dos no mínimo 25%. Uma outra questão importante, pessoal. Existem empregados que estão obrigados a aceitar a transferência. Por quê? Porque exercem cargo de confiança, porque exercem cargo de confiança, porque existe condição explícita ou implícita de transferência, ou ainda em caso de extinção do estabelecimento. Mas, pessoal, e aqui é importante, para que, e isso aqui eu quero cuidado, para que esse empregado seja obrigado a aceitar a transferência, é necessário que esteja comprovada a real necessidade do serviço. Havendo a real necessidade do serviço, esse empregado que exerce cargo de confiança, que tem condição explícita ou implícita, ele vai ter sim que aceitar a transferência. Professor, e ele vai receber o adicional de transferência
Se a transferência for provisória, sim, se a transferência for provisória. Quero cuidado, quero atenção. Olha, por gentileza, a súmula 60. Olha, por gentileza, a súmula 60 no que diz respeito à prorrogação do horário noturno. Não esquece que só há prorrogação de hora noturna quando o trabalho for cumprido integralmente em horário noturno. Olha a súmula 85 sobre compensação da jornada de trabalho. Não deixa de observar que eu posso ter dois tipos de compensação. A compensação da jornada de trabalho semanal, simples, que pode ser realizada mediante acordo individual por escrito, acordo coletivo ou convenção coletiva, ou que eu posso ter o banco de horas, que é aquela possibilidade de compensação em até 12 meses. Muito importante, pessoal. Não esquece que no banco de horas eu não posso ter o acordo individual por escrito. Cuidado com a súmula 85, quero atenção. Olha a súmula 90 para mim também, no que diz respeito às horas em itinerário. Horas em itinerário é questão de prova. Olha a súmula 90, olha a súmula 320 sobre horas em itinerário. O fato do empregador cobrar pelo transporte não descaracteriza a hora em itinerário. Olha o artigo 58, parágrafo 2º, o artigo 58, parágrafo 3º, no que diz respeito à hora em itinerário. Quero o teu cuidado, quero a tua atenção no que diz respeito a esses pontos. Não esquece, também, férias. O empregador tem que pagar as férias no momento oportuno. Se o empregador não pagar as férias no momento oportuno, ainda que o empregador tenha concedido as férias, o empregador vai ter que pagar em dobro. E também, senhores, não esqueçam que policial militar, quero cuidado e atenção quanto a isso, policial militar que, como regra, não pode trabalhar enquanto policial militar para um outro empregador, se prestar serviço na condição de empregado, tem direito a ver reconhecido seu vínculo empregatício, como empregado, ainda que esteja sujeito a eventual punição administrativa. Outros dois pontos que eu gostaria de fechar com vocês, na verdade 3, pessoal, sugestão de estudo de última hora. Olha, por favor, no artigo 7º, parágrafo único da Constituição, no que diz respeito aos novos direitos do empregado doméstico. A gente sempre tem uma preocupação especial em relação ao empregado doméstico. Pode ser que apareça alguma coisa relacionada a essa, vamos dizer assim, nova formatação do parágrafo único. E ainda, pessoal, é importante lembrar o trabalhador rural, porque se não cai alguma coisa do doméstico, pode cair alguma coisa do trabalhador rural, especialmente o adicional noturno para o rural, que é diferente. Vocês sabem que depende do trabalho na pecuária ou na lavoura, para que a gente enquadre o horário de trabalho noturno para o rural. Cuidado com o adicional noturno para o rural, que é de 25% e não 20% como para os demais trabalhadores. E dá uma olhadinha, pessoal, quem sabe vale a pena no trabalho do menor, especialmente as questões que envolvem o trabalho do aprendiz. Eu acho muito importante que vocês retomem esse estudo do menor e também do trabalhador aprendiz, ok? Com isso eu fiz assim uma explanação rápida e pontual de algumas questões de direito material e já passo a algumas questões de direito processual do trabalho que eu gosto de destacar, que eu quero a atenção de vocês no que diz respeito a esse último momento antes da prova. Olha só, pessoal, competência da Justiça do Trabalho. Normalmente a gente encontra na prova de processo do trabalho e às vezes na prova de direito constitucional questões relacionadas à competência da Justiça do Trabalho. Artigo 114 da Constituição Federal. Quais são as matérias de competência da Justiça do Trabalho? É de competência da Justiça do Trabalho a ação decorrente da relação de trabalho, é de competência relação de trabalho, toda e qualquer relação de trabalho. Agora, professor, e como é que fica o servidor público?
pela decisão liminar do STF, está fora da competência da Justiça do Trabalho, a não ser os empregados públicos do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal, da Petrobras, esses vão reclamar na Justiça do Trabalho. Olha só, eu não falei, e eu gostaria de ter na chamada atenção, bancário também, pessoal, é sempre uma questão importante. Eu estou falando aqui do Banco do Brasil e da Caixa, por quê? Porque nós temos vários bancários que reclamam na Justiça do Trabalho, tanto do Banco do Brasil, como da Caixa, como de outros bancos. E aí é muito importante que vocês deem uma olhada também no bancário. Eu lembrei agora de falar para vocês, especialmente, porque eu tinha separado e acabei não referindo, lê de novo, com cuidado e com atenção, a súmula 102, que trata do bancário. Lê de novo a súmula 102, que trata do bancário. Então, ação decorrente de relação de trabalho é de competência da Justiça do Trabalho. As ações decorrentes do exercício do direito de greve, inclusive ação possessória, as ações que dizem respeito à representação sindical, ação entre sindicato e trabalhador e empregado e entre sindicato e empregador. É importante dar uma olhadinha no que diz respeito à representação sindical também. As ações de mandado de segurança, habeas corpus e habeas data, quando o ato estiver sujeito à jurisdição da Justiça do Trabalho. Não vou nem falar aqui do conflito de competência, só para lembrar para vocês aqui, ó, do conflito de competência, a súmula 420 do TST, pessoal, que não há conflito de competência entre Vara do Trabalho e o Tribunal Regional do Trabalho a que ela está vinculada. Cuidado com a súmula 420 nesse particular. Depois, inciso 1, 2, 3, 4, 5, inciso 6, competência para julgar ação por dano moral ou patrimonial decorrente da relação de trabalho. Ação que pode ser tanto proposta pelo empregado, como pode ser proposta pela viúva ou pelos herdeiros, na Justiça do Trabalho. Só foge da competência da Justiça do Trabalho a ação proposta contra o INSS, que normalmente é na Justiça Federal, e se for decorrente de acidente do trabalho, a ação contra o INSS na Justiça Comum Estadual, por força do 109, inciso 1 da Constituição. Ainda, as ações relacionadas a penalidades administrativas e execução de ofício de contribuições para a Seguridade Social. Artigo 114 é isso aqui, tá, pessoal? Importante, quero cuidado, quero atenção. Fechou competência em razão da matéria? Dá uma olhadinha no 651 da CLT, competência em razão do lugar. Regra é a prestação de serviço. Prestação de serviço. Exceção ao agente comercial, ao vendedor viajante, que eu tenho que me perguntar o quê? Pelo parágrafo 1º. Existe subordinação com alguma agência ou filial? Se a resposta for sim, vou ajuizar a ação na localidade onde existe a agência ou filial. Se a resposta for não, no domicílio do empregado. Cuidado e atenção. Não esquece que o parágrafo 3º prevê uma outra exceção quando o empregador contrata o empregado para prestar serviço numa outra localidade. Dá uma olhadinha no parágrafo 3º. Não esquece também que a súmula 207 do TST foi cancelada e que o cancelamento dessa súmula, se o empregado presta serviço no estrangeiro, é brasileiro e a empresa existe no Brasil, ele pode ingressar com ação na Justiça do Trabalho no Brasil, ele vai ingressar com ação aqui, o direito material vai ser o direito material mais vantajoso para o empregado
uma vez que esta súmula foi cancelada. E por fim, não esquece que a jurisprudência, e aí é uma questão que eu não acredito para essa prova ainda, mas quem sabe para uma discursiva, mas vejam, a jurisprudência tem referido muito que esse 651 da CLT não foi recepcionado pela Constituição quando impede o acesso ao judiciário, uma vez que nós temos lá no artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal, a garantia de acesso ao judiciário. Quero cuidado, quero atenção. Competência material, competência em razão do lugar, termos, atos e prazos processuais. Termos, atos e prazos processuais. Artigo 770 e seguintes. Depois, o artigo... Olha só, vou colocar aqui, ó, duas referências que eu quero que tu olhe. Artigo 770, em relação aos atos processuais, a publicidade dos atos processuais, o horário que serão realizados os atos processuais, e dá uma olhadinha depois no 813 sobre a audiência. E marca a questão do horário. O 770 da CLT fala do horário dos atos processuais, que não é o mesmo em que serão realizadas as audiências. Agora, tanto um como o outro, não poderia ser diferente, porque a audiência é um ato processual. O que nós temos que lembrar? Que a audiência, como ato processual, é pública, tal qual qualquer outro ato processual. Quero um cuidado importante aqui, ó, pessoal, no que diz respeito a partes e procuradores. Não esquece que na Justiça do Trabalho vigora o jus postulandi, nos termos da súmula 425 do TST. Jus postulandi, o direito de postular pessoalmente, sem advogado. Vara do Trabalho, tranquilo. TRT, tranquilo. Não cabe o jus postulandi no que diz respeito ao quê? Ação rescisória, mandado de segurança, ação cautelar e recursos de competência do TST, e é isso que diz a súmula, e eu vou acrescentar também de competência do STF, ok? Cuidado e atenção. Uma questão que me interessa chamar a atenção de vocês sobre a intimação dos advogados e o pedido para que a intimação seja feita em nome de um advogado. É uma questão que eu quero o teu olhar a partir da súmula 427. Vou colocar aqui, ó, ver a súmula 427 do TST no que diz respeito ao pedido para que as intimações sejam em nome de um advogado. Se eu tenho pedido para que as intimações sejam feitas em nome de um advogado, a intimação que não foi feita no nome daquele advogado, eu posso ter uma nulidade no processo. Olha só. Havendo pedido expresso de que as intimações e publicações sejam realizadas exclusivamente em nome de determinado advogado, a comunicação em nome de outro profissional constituído nos autos é nula, salvo se constatada a inexistência de prejuízo. Cuidado aqui no que diz respeito à intimação, do advogado. Uma questão importante, uma ótima questão da prova. Aposto nessa questão aqui para nossa prova. Agora, cuidado com tudo aquilo que diz respeito às custas processuais. Cuidado com tudo aquilo que diz respeito às custas processuais. Na Justiça do Trabalho, o estudo das custas processuais é feito as custas a partir do artigo 789 da CLT. Eu quero cuidado e atenção no que se refere às custas processuais, quando a gente fala que o valor das custas processuais 2% ou o mínimo de 10,64. Observem que as custas serão calculadas em caso de condenação sobre o valor da condenação,
em caso de acordo sobre o valor do acordo. Quando eu tenho a improcedência total, ou extinção sem julgamento do mérito, improcedência total ou extinção sem julgamento do mérito, as custas são calculadas nos dois casos sobre o valor da causa, e aí pode ser dispensado pelo benefício da justiça gratuita. Também, ação declaratória e constitutiva é sobre o valor da causa. Quero cuidado, quero atenção. Ainda, pessoal, honorários periciais, honorários do perito, o artigo 790b, dá uma olhada, vê que o pagamento dos honorários do perito é feito pela parte sucumbente na pretensão objeto da perícia, salvo se detentora do benefício da justiça gratuita. Importante, quero atenção, quero cuidado no que diz respeito às custas processuais. Aí, pessoal, avançamos para o quê? Avançamos para a audiência. Comparecimento das partes à audiência. Comparecimento das partes à audiência. Destaca, em relação ao comparecimento das partes à audiência, comparecimento das partes à audiência. Preciso da súmula 9 do TST. Depois de contestada a ação, não será mais arquivada. Preciso da súmula 74 e dos seus incisos do TST, especialmente para lembrar que a parte que for intimada para prestar depoimento e não comparece, aplica-se a confissão, salvo se ela não for intimada com aquela cominação. Não esquece da súmula 74. E também, pessoal, a súmula 122 do TST, no que diz respeito na parte que comparece, reclamada, o advogado que comparece sem comparecer o reclamado, ele vai com a contestação e procuração, e ali nós temos o quê? Pela súmula 122, não deve ser recebida a defesa, sendo que a revelia será decretada, podendo ser ilidida posteriormente. Quero cuidado, quero atenção em relação ao comparecimento. Olha o artigo 843, quanto ao comparecimento do reclamante e quem pode substituí-lo, e quanto ao comparecimento do reclamado e quem pode substituir. Gerente, preposto, que devem ser empregados, salvo no caso de microempresa, empresa de pequeno porte ou empregado doméstico. Artigo 844, as consequências do não comparecimento das partes, ok? Joia, fechamos esse ponto. Gostaria de lembrá-los que nós temos uma referência quanto às exceções, especialmente exceção da incompetência em razão do lugar, no artigo 800 da CLT, partiria até do 799 da CLT, que fala sobre exceção, o 800, a exceção da incompetência em razão do lugar. E sempre que se fala do 799, não esquece de dar uma olhadinha na súmula 214, a linha A, a linha B e a linha C do TST, no que diz respeito à possibilidade de recurso imediato contra interlocutória no processo do trabalho. Também, pessoal, olha só, não esquece que os recursos trabalhistas, além de ter essa peculiaridade aqui, ó, não cabe recurso imediato contra interlocutória, a não ser nesses casos aqui, o efeito do recurso trabalhista meramente devolutivo. E a ação cautelar é o meio para obter efeito suspensivo para o recurso trabalhista. Dá uma olhadinha lá na súmula 414, inciso 1, parte final,
no que diz respeito à ação cautelar para obter efeito suspensivo ao recurso trabalhista. E como ele tem efeito meramente devolutivo, não esquece também que cabe a execução provisória, das sentenças das varas do trabalho. Bem importante destacar esse ponto, ok? Também, rapidinho aqui, ó, a Justiça do Trabalho, quando fala de acordo, trata do acordo como um título judicial. A decisão no acordo ela é irrecorrível, salvo para a Previdência Social. Bom lembrar isso. E quando a gente fala de acordo ou sentença, decisão, portanto, e recurso, eu gostaria de lembrar o quê? Quais são os nossos recursos trabalhistas? Rapidinho, tá, pessoal? O recurso ordinário das decisões da vara do trabalho, recurso ordinário das decisões da vara do trabalho, decisões terminativas ou definitivas das varas do trabalho. Ainda não esquece que também cabe recurso ordinário das decisões de competência originária dos TRTs. Temos também embargo de declaração de toda sentença ou acórdão, omissão, contradição, admite efeito modificativo e cabe no caso de manifesto equívoco no exame de pressuposto extrínseco. 897A da CLT, não custa dar uma olhadinha no embargo de declaração. Recurso de revista, o mais importante do recurso de revista para a prova da OAB, 896, parágrafo 2º, recurso de revista na execução. 896, parágrafo 6º, recurso de revista no sumaríssimo. É aposta para a prova. Embargos no TST, sendo que esses embargos no TST não se confundem com os de declaração. Embargos no TST podem ser de divergência, a gente acaba falando dessa forma, podem ser infringentes. Depois, o que nós temos ainda, pessoal? Dentro de recurso tipicamente trabalhista, agravo de petição das decisões da execução. É como se o agravo de petição fosse o recurso ordinário na fase de execução e o agravo de instrumento para que a gente possa, então, destrancar eventual recurso que tenha denegado seguimento. Quanto aos prazos, uma barbada. Tem que saber do embargo de declaração, aquele do 897A, tem que lembrar que o prazo dele é de 5 dias. Tem que lembrar que o recurso extraordinário, que eu nem coloquei aqui porque não é um recurso tipicamente trabalhista, é de 15 dias. E todos os outros recursos, os demais todos, o prazo é de 8 dias. Então, 5 para o embargo de declaração, 15 para o extraordinário, 8 para os demais. E sim, a Justiça do Trabalho admite o recurso adesivo, sendo que a matéria do recurso adesivo não precisa estar vinculada à matéria do recurso principal. Peculiaridade importante dos recursos trabalhistas, a necessidade do preparo com o pagamento das custas, que nós falamos antes, que são pagas ao final, mas que em caso de recurso tem que pagar no prazo do recurso, no prazo alusivo ao recurso. Não esquece que o reclamado tem que fazer o depósito recursal. O depósito recursal merece uma olhadinha a súmula 128 do TST, 3 incisos quanto ao depósito recursal. É importante observar, eu quero cuidado, eu quero atenção. Também, pessoal, para a gente fechar, uma última questão de processo que eu gostaria da tua atenção, porque até faz tempo que ela não cai na prova, a súmula 417, penhora em dinheiro. Olha a súmula 417, a diferença da execução provisória
para a execução definitiva. Penhora em dinheiro na execução provisória fere direito líquido e certo. Cabe mandado de segurança. Por quê? Porque a execução provisória tem que ser da forma menos gravosa para o devedor. Na execução definitiva, não fere direito líquido e certo. Não cabe mandado de segurança. Por quê? Porque na execução definitiva, eu tenho que observar a ordem preferencial do 655 do CPC. Também, e última observação que eu faço, não esquece, processo comum é fonte subsidiária do processo do trabalho. Direito comum é processo comum, fonte subsidiária do processo do trabalho. Direito comum, fonte subsidiária do direito material do trabalho. E a lei de execução fiscal é fonte subsidiária da execução trabalhista. Ok, pessoal? Então essas seriam as minhas considerações. Saibam que a gente está torcendo pela aprovação de vocês. Alguns, quem sabe, nunca estudaram tanto como estudaram nesses últimos dias e eu tenho certeza que todo esse sacrifício de vocês vai ser recompensado. Estou torcendo por vocês, uma boa prova, tranquilidade e muito pensamento positivo. Muito obrigado.